Vamos a mais um vídeo, dando continuação aos Provérbios de Salomão, ainda no capítulo 3, do versículo 21 ao 35, e concordância. O tema desse vídeo é: não temas, não fuja, né? Não temas, não tenha medo, não fuja, não se omita. Tem vários tópicos aqui, tem mais de um tópico. Nesse primeiro tópico é não temas, posso dizer, não temas, não fuja. Porque vai falar inclusive sobre isso, sobre ter segurança, ter. No versículo 21 já diz assim: filho meu, guarde o equilíbrio e o bom senso. Então frisa isso aí, memoriza isso aí: equilíbrio e bom senso. Bom senso é ser racional, né? Usar o senso correto. Não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. O equilíbrio e o bom senso. Você andará em segurança, não se cansará, nem sofrerá acidentes. Vejam só, o equilíbrio e o bom senso. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus. Que acontece. Dia do juízo que atinge os maus. Versículo 26. Pois Deus, o Eterno, o Criador, está com você. Ele o manterá são e salvo. Vejam só. Isso cabe dizer, meu filho, guarde o equilíbrio e o bom senso. Cabe dizer que é a sabedoria, né, o livro de sabedoria, que Deus está nessa decisão de guardar o equilíbrio e o bom senso. Ele diz: pois Deus, versículo 26, Deus, o Eterno, está com você. Ele o manterá são e salvo. Aí você vai para Levítico capítulo 26, versículo 6. Está exatamente isso aí em um versículo. O livro de Provérbios traz toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ter aplicações principais em Provérbios, em sabedoria. Quer ver? Levítico diz assim: estabeleci paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Está contido aqui nos Provérbios. Ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, né? Acidentes, você não sofrerá, não se cansará, não sofrerá acidentes, você se deitará com toda tranquilidade, aproveitará uma boa noite de sono e descansará bem. Então, eu farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Espada é morte. Espada é morte, ferimentos, guerras. Esse é o primeiro tópico. Não temas. Muito interessante, por sinal. Uma segurança. Provérbios capítulo 3, versículo 21 ao 26 e Levítico 26:6 como concordância. Vamos ao tópico seguinte, que é ajudar o próximo, fazer o bem. Versículos 27
ao 29. Diz o seguinte: não deixe de ajudar a quem precisa, estando em tuas mãos o poder fazê-lo. Não diga ao teu próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está em sua mão ou na sua carteira, quando você pode ter condição real de ajudar. Não planeje o mal contra o teu próximo, pois ele confia em você. Ele está ali porque ele sabe que você é uma pessoa do bem. Ele está ali primeiro porque ele está em necessidade, ele confia em você. É o Provérbios 29, capítulo 3, versículo 29. Não planeje, não deixe ele em apuros de forma deliberada. Só se você não puder mesmo, não tiver condição mesmo de ajudar. Aí onde é que você encontra concordâncias para isso? No Novo Testamento. Uma no Novo Testamento e a outra no Antigo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto tivermos oportunidade, devemos ajudar a todos. É óbvio que principalmente, primeiro, os domésticos na fé. Você primeiro faz a feira da sua casa, você paga as suas contas dos teus filhos e etc. E aí você tem um percentual para poder ajudar a alguém, fazer um sopão, contribuir com alguma entidade aí filantrópica, se bem que tem mais roubo hoje do que filantropia, e por aí vai. Mas fica a seu critério. Não negue se você puder fazê-lo, né? Se você constatar que aquela filantropia não é legal, você parte para outra. Faz uma ajuda pessoal. Chega para uma pessoa lá, bem pobrezinha lá, compra uma cesta básica e chega numa família discretamente, não toca trombeta, chegou o ajudante, chegou o ajudador, chegou o anjo da cesta básica. Não, vai lá discretamente, com descrição, né? Discreto, eu não sei qual é a palavra certa para essa aplicação, mas com discreção, discretamente, você vai lá e deixa lá aquela cesta básica para aquela família. E segue o destino, você cumpriu sua missão. Então não deixe de ajudar a quem precisa, estando em tuas mãos o poder fazê-lo. Aí Paulo diz, Gálatas capítulo 6, versículo 10, enquanto temos oportunidade, devemos ajudar a todos. Versículo 28 do Provérbios 3. Não diga ao teu próximo, amanhã. Vem amanhã, miserável, coitado. Coitado, você é um miserável. Tem assim. Tem gente que tem esse tratamento que eu estou dizendo aqui. Você é um miserável, você é um João ninguém. E o retorno? E o retorno? Levítico capítulo 19, versículo 13. Provérbios está lá. No Levítico 19, 13. Não explorem, nem roubem o seu próximo. Não retenham o salário. Está falando até para um empresariado. Não retenham o salário do trabalhador até o outro dia. Você pode ajudar, você pode pagar, você pode retribuir, você pode devolver. Não se omita. Não planeje o mal contra o teu próximo. Se você sabe que ele está precisando e você está no seu bolso, e até mesmo é dele porque ele trabalhou para você, pague. Tem várias formas de fazer o bem. Pois ele confia em você. Aquela pessoa confia em você. Vamos ao tópico seguinte. É o último tópico. Vai encerrar esse capítulo. A partir do versículo 30. Versículo 30 ao versículo 35. Ele vai ficar longo. Esse tópico vai ficar longo porque tem duas concordâncias, duas referências longas aqui. Mas vamos lá.
Não, 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 não. Não é não. É o penúltimo tópico. Penúltimo tópico. Não ande por aí procurando briga. Não seja ronceiro, brigão, né, com predisposição para briga, para confusão. Não ande por aí, é o versículo 30. Versículo 30 ao versículo 32. São 3 versículos esse tópico. Não seja arruaceiro. Não seja arruaceiro, provocador de confusão. Não ande por aí procurando brigas, principalmente se não há motivo. Não há motivação. Não sejam como os que partem para a violência em tudo. Não seja como aqueles que têm predisposição para a confusão. Nem mesmo adote nenhum dos seus procedimentos. Procure a paz. Porque o Criador, o Eterno, não suporta o perverso, mas o justo tem o respeito e a amizade dele, de Deus. Deus não gosta de gente que tem predisposição para fazer confusão. Está brigando na rua, discutindo, gente balista, gente arruanceira, gente predisposta a responder. Tem a resposta na bucha, na cara. Não, ele não gosta. O respaldo para esses três versículos, versículos 30, 31 e 32, do capítulo 3 do livro de Provérbios, está em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 18. A fundamentação desses provérbios está ali. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Paulo falando. Façam todo o possível, tudo que você puder. Tem uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo diz: sofra até o dano, sofra o prejuízo, mas não vá se trocar, se deparar com aquele espírito. Não vá trocar fichinha com aquilo, porque não vale a pena. E finalmente, agora ajustando, corrigindo, colocando na ordem, o último tópico, que é o versículo 33 ao versículo 35, que diz o seguinte: a casa do perverso, Deus não suporta o perverso, o mal, o maldoso, o cara que é mal intencionado, que não quer saber do que é correto, do ladrão e do mentiroso, do corrupto e do assassino. Deus não suporta. Ele vai julgar. Eu vou fazer leituras aqui que você vai ver que vai cair um juízo sobre essa terra, sobre esse povo, sobre essa gente. A casa do perverso é amaldiçoada por Deus. Porém, ele abençoa a casa dos justos. Aí você vai para Zacarias. Provérbio, você vai para Zacarias. Capítulo 5, versículo 34. Diz assim: ele me disse, Zacarias falando, ele me disse, que Deus falou para ele. Ele me disse, o anjo do Senhor disse: esse livro é o veredito que está sendo anunciado contra todos os ladrões e mentirosos em todo o mundo. O veredito de Deus, não é o veredito do homem, da polícia paga para bater nas pessoas na rua por causa do lockdown. Não. É o veredito do Eterno. É infinitamente mais severo do que esses vereditos aí, esses decretos que foram decretados aí, foram assinados aí. O veredito de Deus contra todos os ladrões e mentirosos em todo o mundo. E vai ser com justiça.
Não vai ser cumprido de forma injusta como são cumpridos os decretos determinados por políticos e por religiosos e por sociedades deste século, desse tempo e desse mundo. Vai ser um veredito justo, um decreto justo. A primeira parte do livro diz respeito a todos os ladrões, todos os que roubam. A segunda parte trata de todos os que mentem. Eu lancei ao ar. É o decreto do Senhor dos Exércitos de anjo. E assim ele vai voar à casa de todos os ladrões e mentirosos. Vai pousar em cada casa e derrubá-la. Madeiras e pedras. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, disse Jesus, o Messias, o Machia. Seus palácios, suas fazendas, suas mansões, conseguidas ilicitamente, com impostos de pobres trabalhadores, com dízimos roubados, ofertas de viúvas trabalhadoras sofridas, e vocês usam indevidamente. Malaquias, capítulo 2, versículo 2. Se vocês se negarem a ouvir com disposição para obedecer e se negarem a honrar a mim, diz o Senhor dos exércitos de anjos, em adoração, se vocês se negarem a ouvir o Criador, o Senhor dos exércitos em adoração, vou amaldiçoar todos vocês. É Deus que está falando, é o Eterno, é o Criador, é o dono de tudo. É o dono de você que está ouvindo. Você pode até não querer que ele seja seu dono. Ele é seu dono, é o Criador. É o dono de todo o sistema mundial, de papa, padre, pastores, bispos, arcebispos, eméritos, advogados, juízes, senadores, presidentes. Tudo é dele. E ele está dizendo aqui que ele vai amaldiçoar todos vocês. Vou trocar todas as suas bênçãos por maldições. Aliás, a maldição já está em ação. Porque vocês não levam a sério esta questão de me respeitar, diz o Senhor. De me honrar. Continuem com suas festinhas, seus bacanais, seus pagodes, suas prostituições, suas libidinosidades, seus sexos, etc. Versículo 34 de Provérbios 3. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Humildade, aquele que é humilde, ele trata com bondade. Quem vive com sabedoria terá recompensa e honras, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Deus não suporta o perverso, o tolo, o louco, que ao invés de respeitar, que ao invés de se prezar, vive entregues aí a tudo que não presta. Para finalizar, você vai para Tiago capítulo 4, versículo 6. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha bênção está com o humilde. É aqui, Provérbios 3:34. Aquele que pede, que sabe que precisa e se humilha e pede. E por último, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês.
ele os exaltará no tempo certo. Shalom Adonai. Amém.